Estava sentado aqui, certo? E olha daquele louvor, o escudo. Essa tarde eu estava lá em casa, enquanto a minha esposa, me esmorecida, junto com a minha filha, a pastora Camila, foram para a igreja, para limpar a igreja para o culto de amanhã. Eu estava preparando uma palavra no próximo dia 25 de janeiro. Nós vamos fazer um culto lá para os varões. E o tema do culto vai ser a espada ou o escudo. Deus já falou comigo, eu poderia ir para casa hoje que eu já recebi essa mensagem. Deus falou tremendamente quando algumas pessoas manifestam, certo, a unção de Deus com palavras, falando em línguas. Outro não, eu fico sendo revirado por dentro. Eu fico ali, certo, eu fico sendo revirado por dentro. E cada vez que a pessoa traz uma palavra e que Deus fala comigo naquela palavra, certo, eu sei que eu tenho que pregar mais à frente, eu sei que eu tenho que passar uma mensagem para frente, eu pego ali meu celular e começo a fazer anotações a respeito do que Deus está falando comigo, para mim não esquecer depois. Então eu tenho o costume, de vez em quando, vocês podem até ver que de vez em quando eu pego meu celular aqui para fazer algumas anotações. Não é para olhar nas redes sociais, não, é para fazer anotações daquilo que Deus está falando comigo naquele momento, porque eu sei que é importante. Eu sei que isso vai trazer crescimento para as outras vidas, mas principalmente vai trazer crescimento para mim. E eu estava aqui sendo revirado por Deus. E foi tremendo. Poderia ir embora, eu poderia ir embora. Mas Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra para você. Glória a Deus, Jesus aqui, Senhor. E não sei se vocês sabem, certo? Mas todo início de campanha, a gente que é dirigente de congregação, a gente tem uma preocupação de saber do tema antes. Para não chegar aqui desprevenido e entregar um negócio para vocês, igual é na congregação cristã. Congregação cristã, você não pode preparar o tema, porque eles falam que é comida requentada. Certo? Mas a palavra de Deus fala que eu tenho que meditar. Glória a Deus. Eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que buscar. Então, os dirigentes de congregação, eles já vêm aqui para o primeiro dia da campanha, já preparado. Por quê? Porque sabe que pode ser escolhido em cima da hora. Porque não tem nenhum dirigente de congregação que é avisado, você vai pregar tal dia, não. Ela chega bem aqui e vê você na cadeira, hoje ele está bonitinho. É ele. É ela, é desse jeito, não é, amados? Amém? Então vamos ao texto da campanha. É Isaías, ou Lucas, né? Cheguei que Isaías está na minha cabeça aqui. Glória a Deus. Lucas 8, 43 ao 48. Vamos começar lá do 40, tá? Do verso 40, para que a gente tenha um melhor entendimento do que está acontecendo. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, ou um dos governadores da sinagoga, certo? E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Ele começa o tema da campanha. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das vestes, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? Quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, e aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante eles, declarou-lhe,
declarou diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sararam. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Glória a Deus. Esta narrativa, ela é muito conhecida. Eu acredito que muitos de nós aqui já ouvimos várias e várias pregações a respeito dessa mesma passagem, a mulher do fluxo de sangue. E essa passagem, ela tem capturado, certo, a imaginação, mas não só a imaginação, mas o coração de todos que a leem. Então, a cura da mulher do fluxo de sangue, ela está registrada nos 3 evangelhos. Nos 3 evangelhos sinóticos. Amém? Quantos evangelhos nós temos? Não sabe? Está igual nas 7 mulheres? É 4, né? Amém. Então, nós temos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, ela está registrada no capítulo 9, do verso 20 ao 23. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, ela está no capítulo 5, do verso 25 ao 34. E em Lucas, ela está no capítulo 8, do verso 43 a 48. Então, no Evangelho de Mateus, ele é enfatizado que ser discípulo de Jesus é a verdadeira forma de viver segundo a vontade de Deus. Então, Mateus nos traz uma mensagem diferente, com as mesmas palavras, mas uma mensagem diferente para povos diferentes, para pessoas diferentes, direcionada a pessoas diferentes. Então, Cristo é apresentado por Mateus como um mestre, como um exemplo, certo? Além disso, o Evangelho de Mateus, ele é o que mais percebe Deus como Pai, cuja vontade é a verdadeira justiça, o verdadeiro caminho. Já no Evangelho de Marcos, que também é conhecido como o Evangelho querigmático, né? Querigmático quer dizer, pois ele relata com profundidade o primeiro anúncio, ou seja, o querigma, né? Então o texto de Marcos, ele fala de Jesus principalmente como Filho do Homem, o servo enviado por Deus, que viveu e se sacrificou. E ele também aborda o temor diante da santidade divina. Já o Evangelho de Marcos, de João, que a gente não falou que ele está nos sinóticos, né? Mas para conhecimento, o Evangelho de João, ele é rico em símbolos e em sinais. E também ele é enfático em mostrar que o Espírito Santo, ele pode auxiliar nos momentos mais desafiadores das nossas vidas. E neste Evangelho que nós estamos aqui falando dele, que é o Evangelho de Lucas, Lucas, por sua vez, ele traz à luz a face misericordiosa de Deus. Então Lucas, ele traz a face misericordiosa de Deus. Então a atenção de Jesus, ela é dada principalmente aos pobres e pecadores. Amém? Então, aos refugiados e aos sofredores. Então, os milagres, eles acontecem como manifestação, não só do amor, mas também da compaixão de Cristo. Então, diante daquilo que os evangelhos nos apontam, nós podemos entender, nós podemos compreender que o objetivo de Jesus em seu ministério sempre foi a salvação do homem. Sempre foi a salvação do homem. Então, Jesus, ele veio a esta terra para se oferecer como sacrifício vivo. Para quê? Para aplacar, certo, a ira de Deus. Devido ao quê? Ao pecado do homem. E o único e perfeito sacrifício capaz de nos justificar perante Deus e de nos tornar justos foi o que foi feito por Cristo. O sacrifício que você faz é como trapo de imundícia. As nossas obras são como trapo de imundícia. Então não
adianta a pessoa querer se matar pelo outro. Ah, eu estou pagando o preço. Está pagando o preço não, quem pagou foi Cristo. Ele pagou o preço. O preço que era aceito. O único preço que era aceito por Deus. E é por isso que ele operou milagres e sinais. E esses sinais, eles foram registrados na Bíblia, não somente para contar o que Jesus fez no passado, amém? Amém? Então quando você lê a Bíblia, você vê o que ele fez no passado, mas ele tem algo mais, ele fez para mostrar o que ele pode e quer fazer hoje. Então receba essa campanha, receba a mensagem dessa campanha, porque ela é para você hoje, não é para o que passou, é para hoje, é para você viver hoje essas experiências. Então, afinal, o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã, para todo sempre. E olhando o cenário, ele nos traz uma mulher como? Uma mulher aflita, uma mulher desesperada, uma mulher marginalizada pela sociedade. Ela era aflita, ela era desesperada e ela era marginalizada pela sociedade. Então a cura desta mulher não apenas destaca o poder miraculoso de Cristo, mas ela nos ensina sobre persistência. Amém? Ela nos ensina sobre persistência. Ela nos fala sobre fé. E ela busca o que? A redenção pessoal. Não só minha, mas a sua também. Então o médico Lucas, ele é muito minucioso em sua narrativa. E como sempre, ele busca oferecer uma representação fiel da vida, do ministério e das obras de Jesus Cristo. Isso é uma característica de Lucas. Lucas, ele é notável, certo? Na sua abordagem detalhada, e não só detalhada, mas uma abordagem organizada. Ele era médico por profissão, e ele tinha uma mente cuidadosa, ele tinha uma mente analítica. Você sabe o que é ter uma mente analítica? É aquele que olha e não apenas olha, ele se aprofunda, ele busca detalhes, ele procura as minúcias, os pequenos detalhes, porque o nosso Deus, ele age nos detalhes. E isso nós podemos ver claramente em sua narrativa. Ele é tão meticuloso ao detalhar os eventos que ele consegue, você veja só, ele consegue nos transportar para o lugar do evento. E com isso ele proporciona a nós um olhar atento sobre o caráter e os ensinamentos de Jesus. Basta parar e prestar atenção. Lucas, ele deixa bastante claro e evidente que ninguém pudera curá-la. Está no texto, ninguém pudera curá-la até então. A mulher, ela tinha gasto todos os seus bens com médicos e ninguém pudera curá-la. E ele também nos dá ênfase, certo, ao estado desesperado da mulher, bem como do milagre que foi operado. Então Jesus, ele estava fazendo o quê? Ele estava voltando da terra dos Gadarenos, onde ele havia curado um homem, certo, que tinha uma legião de demônios. Você sabe o que é uma legião? Hein? Na época, existem várias definições do que é uma legião, mas para aquela época, para aquele povo romano, era diferente. Naquela época em que o povo estava sob o domínio dos romanos, e o padrão de legião para os romanos era uma unidade de exército, certo? Constituída por 6.000 homens. Naquela época, a legião para os romanos era considerado, certo, uma tropa constituída de 6.000 homens.
Então, o gadareno, ele era um homem que, assim que como a mulher do fluxo de sangue, ele era excluído, certo, do meio social. E esse homem, após a sua cura, certo, o desejo do coração deste homem, do gadareno, era seguir a Jesus. Era seguir a Jesus, porque ele tinha visto as maravilhas que ele tinha feito. Ele tinha mudado a história dele. Mas Jesus falou para ele que retornasse para a sua terra. Amém? Então aquele homem, ele seguiu para onde? Para Decápolis, onde ele passou a testemunhar sobre o que Jesus fizera na vida dele. Aquele homem, ele foi fazer o quê? Ele foi evangelizar. Amém? Guarda essa palavra, evangelizar. Quantas vezes você já ouviu o bispo Marcos aqui? Não, amado? O bispo Marcos aqui contar a história da vida dele. Quantas vezes vocês não ouviram a bispa Nena, né, dar testemunho do que fez na vida dela? Sabe o que é isso, amado? Isto é evangelizar. Isto é evangelizar. Dar testemunho é evangelizar. Amém? Observe que quando Cristo ele retorna na terra dos gadarenos, ele foi parado por um homem, certo? Por Jairo. E Jairo, ele era um dos governantes da sinagoga. E ele lhe pediu pela cura de sua filha, que naquele momento estava fazendo o quê? Estava morrendo. Ela estava à morte, conforme o texto nos fala. E sua filha tinha o quê? 12 anos. Amém? Observe que na sequência de acontecimentos, a mulher do fluxo de sangue, ela também tinha 12 anos, que ela estava naquele sofrimento, que ela sofria com aquela enfermidade. E a filha de Jairo também tinha 12 anos. 12 anos de sofrimento e dor, 12 anos de vida. Amém? E o evangelista, o médico Lucas, ele nos mostra que onde Jesus estivesse, na grande maioria das vezes, tinha uma multidão. Portanto, os seus deslocamentos, eles não eram tão fáceis de se fazer. Vocês estão entendendo aqui, amados? Glória a Deus. Então essa multidão, ela era composta por pessoas com as mais variadas motivações. É ou não é? Alguns gostavam de ver cura. Amém? Alguns gostavam de ver cura. Esse dia a minha filha, a pastora Camila, ela estava pregando. Melhor, ela estava dando um testemunho. E ela falou que ela é fisioterapeuta. Ela falou que ela só gosta de pegar pacientes acamados, pessoas idosas, pessoas que estão ali travadas, certo? Que não acreditam mais. Que ela diz que gosta de ver o milagre acontecer. E ela diz que toda vez que ela está ali, ela está ministrando ao coração da pessoa, ela está não só fazendo trabalho de reorganização muscular, de osso, não. Ela está ali reorganizando a vida espiritual da pessoa. Glória a Deus. E ela diz que ela está acostumada a ver milagres. Glória a Deus. Então, as motivações, elas são várias. Conforme eu falei, algumas pessoas gostavam de ver as curas, os sinais. Outros verdadeiramente queriam a cura. Um queria ver e outros queriam ser curados. Qual é você hoje aqui? Você quer ver o milagre ou você quer a cura? Se você escolher um dos dois, você é egoísta. Você está entendendo? Porque além de você querer ver a cura, porque você vai ver nos outros, você também tem que querer a cura. Porque todos nós estamos enfermos. Todos nós precisamos de cura. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, existia no meio deles também os curiosos, né? Sem falar naqueles que seguiam por ver outras pessoas seguindo. Maria vai com a
para que direção ele vai. E aí, o que está acontecendo? Olá, Deus, curioso. E isso não difere muito dos tempos atuais. Mas também tinham no meio deles os acusadores, aqueles que queriam matar a Jesus. E em seu evangelho, Lucas, através da sua narrativa cuidadosa, ele nos convida a entrar nesta história, a sentir a tensão e a alegria e a conhecer de perto o Jesus que ele retrata. O Evangelho de Lucas ele foi escrito por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo. E ele ocorreu num momento de grande turbulência política e social. Não só ele narrando o tempo de Jesus, mas também o tempo em que ele foi escrito, em que o Evangelho foi escrito. Era tempo de turbulência social. E nos tempos dos acontecimentos, ao tempo do relato, do que aconteceu, a mulher do fluxo de sangue, essa passagem, e o tempo do relato do Espírito, decorreu-se aproximadamente 30 anos. Então, o Império Romano, ele governava durante todo esse tempo. E ele governava com a mão de ferro, certo? E a tensão entre os judeus e os romanos era algo palpável. As pessoas viviam tudo aquilo ali. Então a pobreza, ela era desenfreada. A pobreza era desenfreada. E as doenças eram uma realidade que fazia parte da vida cotidiana daquelas pessoas. E como bem mostrado na história da mulher do fluxo de sangue. E se nós atentarmos não somente ao texto, mas em toda a Escritura, nós veremos que esta passagem em particular, ela é significativa em seu contexto cultural. Esta passagem ela é significativa em seu contexto cultural. Por quê? A lei mosaica, certo? Ela declarava que uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura e, portanto, isolada da sociedade, segundo o que está em Levítico, no capítulo 15, no verso 25 ao 27. Então, o fato de ter aquela mulher ousado entrar na multidão e tocar em Jesus, mesmo em estado de impureza, salta aos nossos olhos e precisa saltar a nossa percepção, a sua desesperada necessidade de cura e a extraordinária graça de Jesus em fazer o quê? Em curar. Quando nós exploramos certo o contexto cultural e o contexto histórico de Lucas 8, nós podemos compreender as circunstâncias e pressões que moldaram certa vida e o ministério de Jesus, bem como o impacto, certo, que os seus ensinamentos, de seus milagres sobre aqueles que o rodeavam. E essa passagem ela destaca o quê? A fé, como catalisadora para a cura física e espiritual. O que muito bem foi pregado, certo, aqui pela Bispa Helena, no primeiro dia de campanha. E ela deu uma atenção especial ao quê? A fé. Amém? Mas não é porque já foi falado, nós não vamos deixar de falar de novo. Água mole em pedra dura, não bate até que for. Pode ser que aquele dia o ouvido estava aberto e passou de um lado para o outro. Não ficou guardado, né? Quem sabe? Amém? Então essa passagem ela vai destacar a fé como catalisadora, certo? Para a cura física e espiritual. Então, uma mulher com hemorragia por 12 anos representa não apenas um caso médico. Essa passagem ela não representa apenas um caso médico, mas ela é também um ícone da marginalização e do sofrimento. Da marginalização e do sofrimento.
sua condição de impureza, conforme estava estipulado pela lei mosaica, a isolava social e religiosamente. Isso intensificava o seu desespero, intensificava a sua dor. Então, o termo grego usado para tocar, e nesta passagem ela não implica apenas um contato físico casual, como Pedro falou para Cristo, né? Mestre, é a multidão que o rodeia, que o aperta. Segundo Pedro, aqueles que o acompanhavam, o toque que ele tinha recebido era um toque casual. Era um toque que aconteceu porque a multidão o comprimia. E não tinha como, certo, eles identificarem quem é que tocou, quem não tocou, porque são muitas pessoas. Não foi um toque casual, foi um toque intencional. Amém? Quem tocou a hora na vestimenta de Cristo, ela tinha a intenção de tocar. É diferente do casual. Ela tinha um propósito, ela tinha um porquê de tocar aquela vez. Então foi um toque carregado de quê? Carregado de esperança. Foi um toque carregado de expectativa. Foi um toque singular, único para aquele momento. Não é diferente. Para hoje você ainda pode tocar. Mas depende da intenção do teu coração. Nós não podemos deixar este ato de tocar nas vestes de Jesus como se fosse algo que acontece ao acaso, como algo insignificante. Nós precisamos ver este gesto, certo? Como um gesto de profunda fé, como também um reconhecimento implícito da santidade e do poder de Jesus. O poder de cura que sai de Jesus e que ele percebe como tendo sido extraído dele, foi arrancado. Você está entendendo? Não foi algo voluntário de Cristo, não. Foi extraído, foi arrancado, foi tomado. Veja você que não foi entregue, certo? Não foi um poder deliberado. Não foi. E isso revela uma dinâmica de fé que não é passiva. A dinâmica dessa fé nos mostra que ela não é uma fé passiva, mas sim uma dinâmica ativamente envolvida na obtenção da graça. Ela queria aquela graça e ela foi buscar. Amém? Então, se você for ver, conforme eu falei, várias pessoas já pregaram a respeito disso e vai continuar pregando, certo? Porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Amém? E essa narrativa ela ecoa, certo, em outros textos bíblicos que discutem a relação entre a fé e a cura. E ela ecoa nos dias de hoje também. Quando você abre Mateus 9, do 20 ao 22, ele traz uma versão paralela dessa história, onde nós vemos uma mulher sendo curada por um ato de fé. E Jesus a confirma dizendo: tua fé te salvou. Tua fé te salvou. E em ambos os relatos, a fé ela é apresentada não apenas como uma crença, amém? Mas como um fomento para a ação de Deus. Não apenas uma crença. Se eu perguntar para mim, você acredita em Deus? Acredito. Você vive o sobrenatural lá? É diferente. É diferente. Amém? Então, o significado de fomento no dicionário é a ação ou efeito de promover o desenvolvimento. É um estímulo, é um apoio, é um impulso. Amém? Isso é fomento. E conforme eu falei, certo? Ela nos é apresentada como um fomento para a ação de Deus. Foi um estímulo, foi um apoio, foi um impulso. E segundo alguns estudiosos, a fé
supera, certo, as limitações físicas. Ela supera as necessidades, as deficiências, as limitações sociais. Para quê? Para alcançar algo fundamentalmente transformador. Esse é o objetivo dela. E a mulher do fluxo de sangue, ela, ao colocar sua fé em ação, ela não só é curada fisicamente, mas ela é reintegrada na sociedade. Ela é reintegrada na comunidade da qual ela fazia parte, mostrando para mim e para você que a cura de Jesus ela é plena, abordando tanto o corpo quanto o espírito. Um princípio foi exposto por essa mulher: a fé como pré-requisito para a experiência do milagre. Então a fé não é apenas um meio de cura física, mas é um elemento essencial na restauração da dignidade, na restauração da identidade espiritual principalmente. Então Lucas, ele não apenas relata o milagre, não, ele vai além, mas ele destaca como a fé ativa e determinada pode romper. Como é que ela pode romper as barreiras? Barreiras físicas e também as barreiras espirituais, que conduzem à completa restauração da pessoa. Então Lucas, ao abordar a cura da mulher do fluxo de sangue, ela introduz uma tensão notável entre as normas culturais e religiosas da época e a ação transformadora de Jesus. Então aquela mulher, naquele momento, ela trouxe um conflito cultural, um conflito histórico. Amém? Vocês estão entendendo? Um conflito religioso. Quantos de nós estamos sendo religiosos ao invés de sermos cristãos? Não é, amados? Religiosidade mata. Religiosidade exclui. Então aquela mulher estava o quê? Impura. Não apenas física, mas também social e religiosamente. E ele exigindo dela, certo, isolamento e excluindo-a, certo, de participar plenamente da vida comunitária e da vida religiosa. Tanto é, certo, que segundo a lei, a pessoa que estivesse impura, quando ela estivesse se aproximando das outras pessoas, ela mesma tinha o dever, a obrigação de avisar: impuro, 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 para que as pessoas se afastassem. Ela não sofria apenas por as pessoas excluírem ela, mas ela mesma se excluía. Então, no contexto grego do Novo Testamento, a palavra usada para impureza, ela carrega uma conotação de algo que é não apenas estar sujo. Ela não apenas estava sujo, mas ela também era contaminante. Amém? Era contaminante. Então, Jesus ele não curou apenas uma enfermidade física. Ele não foi apenas uma cura física. Foi um desafio direto às normas de impureza da época. Vocês estão entendendo? O papel da mulher e o papel de Cristo, eles foram contra todo o contexto cultural e religioso da época. Eles bateram de frente contra o sistema. Amém? Jesus mostra para aquele povo que a verdadeira pureza, ela não é cerimonial, mas é uma questão de essência espiritual e moral. Então esse confronto com as leis mosaicas é ainda mais evidente quando Jesus, ao invés de repreender a mulher por seu toque, que segundo a lei o tornaria também impuro, certo? Ele reconhece a fé da mulher e a cura. Amém? Então aqui Cristo ele reflete um tema que é recorrente nos evangelhos, onde Jesus mostra que as leis e tradições elas devem servir ao bem-estar humano e não o contrário. Jesus apresenta um novo paradigma,
onde a lei é cumprida através de quê? Através do amor. Onde a lei é cumprida através da misericórdia. E não através da exclusão. Amém? Não, o Evangelho não é exclusão. O Evangelho de Cristo, ele é inclusivo. Ele não é para exclusão. Eu aceito todos na igreja, mas eu não aceito tudo. Glória a Deus. Tudo que essas pessoas estão trazendo. Não. Eu aceito todos. A igreja está de portas abertas para quem quiser entrar e para quem quiser sair. Mas a partir do momento que entra, existe princípios que não podem ser quebrados. Amém? Então, o Evangelho de Cristo, ele é inclusivo. E ele não pode excluir. E essa passagem, ela desafia a ideia, certo? Que a pureza era uma condição externa. Sugerindo que ela é uma questão de coração. É uma questão de ação, alinhada com a essência dos ensinamentos de Jesus sobre as bem-aventuranças. Quando ele fala, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Então Lucas, ele não apenas documenta um milagre, não somente ele narra um evento de cura física, mas ele destaca, certo, uma revolução teológica. Lucas destaca uma revolução teológica que transcende e transforma as antigas concepções de pureza, propondo uma inclusão radical que é central para a mensagem do Evangelho. A narrativa dessa passagem ela ressalta a concepção bíblica de que o poder de Deus ele pode ser transmitido por meio do toque físico. Amém? Amém, amado? Então, o poder de Deus ele pode ser transmitido por um toque físico. E deixa eu ver, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, foi a primeira quinta que eu pude vir, eu estava ministrando um seminário, como ministrar os corações online. Esse seminário alcançava pessoas de todo o Brasil. Tinha pessoas de Rondônia, tinha pessoas do Mato Grosso, tinha pessoas de São Paulo, tinha pessoas do Rio, de Goiânia, tinha pessoas de Brasília, tinha de vários lugares. Uma pessoa lá do Mato Grosso foi questionar que autoridade que a gente tinha, certo, de impor as mãos. Ele falando que conhecia a Bíblia, aquele negócio, e a pergunta que eu fiz para ele foi essa: que Bíblia que você conhece? Jesus não tocou para curar? Aleluia. O toque cura. Aleluia. Amém? O toque físico cura. Esses dias nós temos 2 acontecimentos na igreja que aconteceu, onde 2 pessoas chegaram na igreja embriagadas, dias distintos. Primeiro dia, quando eu vi a pessoa lá, certo, eu fui lá e estava querendo levantar para ir na frente, porque toda pessoa que chega dentro da igreja quer vir na frente. É ou não é? Falar com o pregador. Não. Já que eu estava lá querendo ir para eu fui lá conversar com ele. Quando eu cheguei perto dele, Deus falou para mim: não passei. E eu acho que aquele homem tinha uns 15 dias que andou na água. Sério. Aí é difícil estudar. Aí eu falei: Senhor, o Senhor mandou, vou fazer. E eu cheguei antes e abracei esse homem. E quanto mais eu abraçava, quanto mais eu apertava, esse homem começou a chorar. E ele falou para mim assim: tanto tempo que eu não ganho um abraço. Tudo que eu estava precisando era de um abraço. Era só isso que eu queria, mais nada. Eu fiquei assim: meu Deus, o que minha mente queria excluir? O que minha mente queria excluir? A bênção que Deus tinha para ele. Você é transmissor de bênção.
Você e eu somos agentes de transformação. Nós somos agentes de transformação. E nós temos que tomar posse dessa verdade. Amém? E aqui o evangelista, ele não faz perceber, nos faz, certo, na realidade, perceber a sensibilidade de Jesus, a presença e a ação de fé, mesmo nas interações mais atuais. E esse toque, embora leve e quase imperceptível em meio àquela multidão, ele foi e é suficiente para a transferência de poder curativo, demonstrando para cada um de nós aqui hoje que a proximidade com Jesus, aliada à fé, ela resulta em milagres. Amém? Eu estou observando, tem algumas pessoas que estão olhando o relógio. Então eu vou falar para você esquecer o relógio e prestar atenção na palavra. Glória a Deus. E Deus quer falar com o teu coração nesse Amém? Amém. Sempre que ele está atento ao que Deus está falando para você. Eu só passo recado, não fica com raiva de mim não. Fazer igual a minha esposa antes que veio pregar aqui, né? Não me cancela não. Amém? Então a presença de Deus, ela é tangível e ela está sempre acessível a mim e a você. Depende de quem? Depende de mim. Depende de você. Aquele toque ele foi significativo porque ele quebra as barreiras tradicionais entre aquilo que era sagrado e aquilo que era profano. E em muitas culturas e religiões, o toque é muitas vezes visto como uma forma de contaminação. Certo? Na Índia, por exemplo. Certo? Se um impuro tocar de um daqueles que é separado, que tem dinheiro, que é rico, né? Ele se considera o quê? É proibido chegar perto. Mas eu sou cristão. Você é cristão também? Amém? Então isso jamais poderá ser visto como uma contaminação. Ele tem que ser visto e aceito como um meio de bênção, como um meio de santificação. Isso desafia, isso redefine, certo, o conceito de pureza ritualística, destacando a inclusividade da nova aliança proposta por Cristo Jesus. E tem uma proposta de Cristo nessa passagem bíblica, para mim e para você. Quando nós olhamos a Bíblia e temos episódios, certo, similares de cura pelo toque, que podem ser encontrados. Mas observe quando Jesus cura o servo do centurião. Quando Jesus cura o servo do centurião, que está ali em Mateus 8, capítulo 8, verso 5 a 13, onde a fé, ela desempenha um papel central. Mas a cura, ela ocorre como? À distância. Amém? Sublinhando que a presença física de Jesus, ela não é necessária para que o seu poder seja eficaz. E quando você abre no Velho Testamento, em Jeremias capítulo 23, verso 23, ele vai falar o seguinte: sou eu um Deus só de perto e não de longe? Deus te pergunta hoje. Deus te pergunta hoje. E Lucas deixa claro a sua intenção de demonstrar que a fé, mesmo que representada por um gesto tão simples quanto um toque, ela pode nos conectar a Deus, certo? Proporcionando a cura e uma transformação. Então esse gesto de Jesus, ele ressalta o valor inerente de cada indivíduo. Então, Cristo aqui nessa passagem está mostrando o meu valor, o teu valor individualmente. Você é importante para Deus. Jesus, ele foca as suas ações geralmente para os marginalizados, para os excluídos, mostrando para cada um de nós que é necessário ver além das divisões éticas e sociais, mostrando que cada pessoa é digna de atenção, que é digna de cuidado,
sem exceção, sem exclusão. E essa passagem destaca também a visão radicalmente inclusiva de Jesus sobre quem merece atenção e cura. E isso nos desafia a fazermos o mesmo. E esta passagem bíblica aborda outro ponto, onde a mulher do fluxo de sangue conta diante de todos como ela foi curada. E isso destaca um tema fundamental nas narrativas do Novo Testamento: a importância do testemunho pessoal e da confissão pública. Amém? Testemunho pessoal e confissão pública. Testemunho pessoal é o quê? É a maneira como eu me importo, é a maneira como as pessoas me veem, é a maneira como eu vivo. Testemunho pessoal. Confissão pública é aquilo que você faz igual o bispo Marcos faz, igual a bispa Helena costuma fazer. Falar aquilo que Deus fez. Para quem? Para os outros ouvirem. E a mulher não apenas confessa a sua ação. A mulher não apenas se entregou, certo? Não apenas se apresentou como sendo a autora daquele toque. Ela foi além. Ela também proclama o êxito da cura que recebeu. E isso deve ser isso aqui serve como testemunho vivo da misericórdia de Jesus. O testemunho da mulher ele foi mais do que um mero reconhecimento. Foi uma proclamação detalhada de sua experiência. Dando ênfase, certo, ao quê? A sua transformação pessoal. E ainda, a intervenção que veio de Deus. Isso não só valida a sua experiência individual diante da multidão, mas estabelece um precedente para a importância de compartilhar publicamente as obras de Deus. A prática do testemunho é um tema recorrente das Escrituras, já falamos. Os discípulos, eles testemunharam da ressurreição de Jesus e as curas que realizavam serviam para quê? Para fortalecer a fé da comunidade primitiva daquelas épocas. E para quê? Espalhar a mensagem do Evangelho. O seu testemunho pessoal, amém? Proclama a mensagem do Evangelho. Que Evangelho você está pregando na sua vida? Então o apóstolo Paulo, quando você abre ali a epístola aos Romanos, ele enfatiza também a importância do testemunho, exortando todos os crentes a confessarem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como um ato de fé salvífica. A mulher do fluxo de sangue, ao compartilhar a sua história, ela recebe não apenas a cura física, mas também se torna participante. Quando você dá testemunho, você também faz igual aquela mulher, você se torna participante da missão de evangelização, demonstrando que a fé em ação tem o poder de influenciar, mas não só de influenciar, mas de influenciar os outros. Então o testemunho pessoal se empenha na construção e no fortalecimento da fé, certo, comunitária, do meio onde você está, vai fortalecer o seu testemunho. Por mais pessoal que seja, o testemunho público ele tem um impacto. Ele tem um impacto que encoraja outros, certo, a buscar e reconhecer a presença curativa de Deus. Você está entendendo? Ele encoraja os outros a buscar, certo? E a reconhecer que Deus cura as suas próprias vidas. Jesus vai dizer para aquela mulher: vai em paz. Olha que sequência. Vai em paz. Ele não apenas confirma para aquela mulher a sua cura física, mas também ele lhe transmite uma paz.
Isso gera uma restauração completa, emocional, espiritual e social. E esta paz, ela vai além da mera ausência de conflito. Tem pessoas que acham o seguinte: poxa, não tenho conflito, eu estou em paz, estou bem. Não está não. E essa é a paz que vai além, certo? Da paz que o mundo pode dar. É uma paz que tranquiliza o coração, que tranquiliza a mente contra o medo, que tranquiliza a mente contra a mentira, que tranquiliza a mente contra as palavras de morte que você por algum momento você recebeu na sua vida. E essa paz era fundamental para a compreensão do reino de Deus, onde a salvação era estendida. Ela é entendida como um estado de reconciliação com Deus, mas não só com Deus, com os outros, igual aconteceu com essa mulher. O fé te salvou. Aquilo que era impuro se tornou puro. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele escreve que, tendo sido justificado pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, enfatizando que a fé é o meio pelo qual acessamos a graça salvadora de Deus. Então a narrativa da história da mulher do fluxo de sangue, de sua iniciativa de romper a multidão e tocar a orla das vestes de Jesus, ela ilustra profundamente a importância da iniciativa pessoal da fé, destacando que a fé verdadeira ela é ativa e ela não é passiva. Deus honra aqueles que se aproximam dele com fé genuína, com fé ativa. A mulher, apesar das suas limitações e do isolamento social imposto por sua condição, não permite que esses obstáculos a impeçam de buscar uma solução. Qual é o obstáculo que está na tua vida que tem impedido você de romper? Quais são os obstáculos que tem te impedido de vir para a igreja? Eu pensei hoje, quando estava de tarde, naquele temporal que eu precisei ir ao banco, justamente ali, 15h45, que temporal. Ali havia ali, eu fui no Santander, aquela via ali da Hélio Prats, só andava do lado direito. E eu já estava perto do outro fechar, eu falei, Senhor, vou pela fé. Todo mundo só na faixa direita, eu fui na faixa central e não taquei o pé. Cristo livre. Poxa, eu vou te falar, eu achei que a igreja estaria vazia hoje. Sério. Igual eu vi 3 semanas atrás. O que tem impedido você de vir receber a tua bênção? Eu vou na igreja direto e não estou vendo bênção. Persistência, fé ativa, iniciativa. Então aquela mulher, apesar das suas limitações e do isolamento social imposto, certo? Ela não permitiu que a multidão, os obstáculos, a impedisse de buscar uma solução. Então essa campanha, ela vem de uma inspiração divina. E quer falar a cada um de nós sobre o quê? Sobre fé ativa e iniciativa pessoal. Inclusão e amor incondicional. Poder do toque com cura. Reconhecimento da individualidade. Deus não faz distinção. Ele não faz acepção de pessoas. Você é tão merecedor quanto o irmão que está do seu lado. Quanto o irmão que está lá na rua. Ele morreu por todos. Vai nos falar também essa passagem sobre o testemunho e sobre a confissão pública. Vai falar de uma oferta de paz que Deus tem para mim e tem para você. E ele vai falar que a fé ativa, ela é compartilhada. E quando eu estava preparando essa palavra, eu me via nesse púlpito. Eu vivia nesse púlpito entregando esta mensagem. E o desejo do meu coração
é que essa palavra ela possa trazer para cada um de nós aqui presentes a esperança, a expectativa e a fé. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.